você está no canal da Igreja CI. Você vai ouvir agora uma palavra do Evangelho do Nosso Senhor que pode transformar a sua vida. Antes de liberar o vídeo, eu quero pedir para que você se inscreva no nosso canal e compartilhe, para que mais vidas sejam abençoadas. Agora sim, o vídeo será liberado. Que Deus te abençoe. O texto base para essa palavra está em 1 Samuel 15, a partir do verso 1 Samuel 17, a partir do verso 38. E fala assim, ó: Saul vestiu a Davi da armadura, e lhe pôs sobre a cabeça um capacete de bronze, e o vestiu de uma couraça. Davi cingiu a espada sobre a armadura, e experimentou andar, pois jamais a havia usado. Então disse Davi a Saul: não posso andar com isto, pois nunca a usei. E Davi tirou aquilo de sobre si. Esse momento foi o momento onde Davi ele foi lutar, guerrear contra Golias. Davi, um menino pequeno, ele deveria ter em torno de 1,60 m, entre 1,50 e 1,60 m, magrinho, fraquinho. E Saul era um homem forte, a Bíblia diz que ele deveria ter perto de 2 metros mais ou menos, era um homem robusto, tipo o pastor Jean, assim, ó, bonitão, assim, fortão. Você tem uma ideia de quem era Saul. A Bíblia diz que ele era formoso. E ele usava uma armadura, e nesse momento da guerra, nesse momento da peleja que ali se encontrava, quando Davi se levantou para guerrear contra Golias, onde muitos estavam fugindo, mas não é sobre esse momento que eu quero falar sobre a armadura em específico. A Bíblia diz que Saul colocou a armadura, o capacete sobre ele. Cara, não faz noção nenhum. Um homem, imagina, com a armadura, com o corpo do pastor Jean, colocando a armadura sobre um menino de 17 anos, que tinha 1,60 m de altura. É óbvio que não vai dar certo. É óbvio que não vai encaixar. E nesse momento Davi veste essa armadura e ele não consegue nem se locomover. Cara, imagina a Bíblia me fala que, como Davi ele era um homem alto, a espada dele deveria medir em torno de 1 metro, mais ou menos. Davi tinha 1,5 m. Imagina, a espada de Saul era o tamanho quase de Davi. Então a armadura que Saul estava dando para Davi não dava certo, não se encaixava. Não tinha a ver com ele naquele momento. E a palavra que Deus me deu, o que Deus falou comigo foi: jogue as suas armas fora, as suas armaduras fora, e use as armaduras, a arma correta que Deus tem para você. Talvez as armas que você usou no passado, talvez as armaduras que você tem usado no passado, hoje não se encaixam mais. Você já parou para pensar sobre isso? Vamos lá, vamos para a guerra. Nesse tempo de guerra era espada e escudo que eles usavam para a guerra. Você já pensou em ir para a guerra hoje com espada e escudo? Mano, não tem jeito não. É tiro e bomba para o teu lado, não vai rolar, não vai dar certo. Porque hoje as armas são outras, hoje a arma é diferente. São armas de guerra, funcionaram no passado, funcionaram, mas hoje elas não são hábeis mais para esse momento, talvez, que você esteja vivendo. Amém? Quem está entendendo isso? Deus está querendo te levar para um lugar novo, mas para você entrar nesse lugar novo, você precisa trocar não apenas as armaduras, mas também talvez as suas vestes. Mas eu quero ficar na armadura ainda. Deixa eu te falar algo. Pelo amor de Deus, de ficar usando as armaduras dos outros. Para de ficar usando a fé dos outros. Para de ficar usando as armas dos outros. Deus tem algo para derramar e já derramou sobre você. Deus já colocou. Ei, viaja comigo, abre suas mãos e olha para elas. Abre suas mãos e olha para elas. Por favor, vamos fazer algo profético aqui. Olhe para suas mãos, não olhe para mim, olhe para suas mãos. Deus colocou coisas especiais sobre as suas mãos. Deus colocou coisas especiais sobre a sua vida. Tem talentos e armas que estão sobre as suas mãos e você não está usando. Então você não precisa, olhe para mim, você não precisa mais usar essas armas. Eu ouço e já ouvi: não, se tu não tem fé, tu vai conquistar pela minha fé. Eu creio sim que a nossa fé pode transformar a vida de pessoas. Nós fizemos um trabalho há um tempo atrás com uma família que ele estava com câncer. Oramos durante um tempo, tivemos uma conexão muito forte com a família, tínhamos conecte com ele, Deus curou ele totalmente.
Há dias atrás nós ouvimos de novo que ele foi para o hospital mal, com uma outra situação. E nós voltamos a interceder e orar por aquela família. E esses dias a filha colocou uma foto dele restabelecido, indo para casa já. Meu irmão, não existe nada, porque existem armas à sua mão, poderosas, que você pode transformar lugares e ações. E situações também. Sabe, e muitas vezes nós queremos mudar o ambiente, a situação, ainda usando armas antigas. Nós andamos às vezes numa falsa religiosidade, uma falsa moralidade, uma falsa visão de um evangelho que está só dentro de nós. Meu irmão, deixa eu te falar uma coisa, a palavra de Deus é simples, ela é eficaz. Nós não precisamos fazer coisas mirabolantes para que Deus faça coisas através da nossa vida. Uma coisa nós precisamos, na verdade. Uma única coisa, ser entregue totalmente a Ele. E permitir que Ele faça através de nós. Permitir que Ele haja através das nossas vidas. Amém? Quem crer nisso? Eu creio. E para isso, o Senhor, Ele dá uma palavra para nós. Ele nos dá uma armadura especial. Que está lá em Efésios 6. E é sobre essa armadura que eu quero falar. Não a armadura que Saul deu a Davi, mas a armadura que os céus derramaram sobre você. Os céus têm para a sua vida. Efésios 6, a partir do verso 13, o texto diz: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir o dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permaneceis inabaláveis. Estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade, e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés da preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do inimigo. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. E é aqui que eu quero falar, é nesse ponto, é nessa armadura que eu quero falar com você, e foi onde Deus falou no meu coração. Couraça da justiça. Couraça da justiça vai proteger o quê? O coração. Entenda, olhe bem o que eu estou falando, preste muita atenção. O Senhor Deus nos deu uma arma, nos deu uma armadura, para que nós possamos ser guardados, guardar a nossa vida, contra situações talvez que você já esteja vivendo. Mas o Senhor está te dando uma ferramenta, Deus está te dando algo, para que a sua vida possa ser transformada. Mas para isso você precisa se revestir e entender a armadura que você está usando. Primeiro ele fala sobre a couraça. Olha o que o texto de Provérbios 4:23 diz: sobretudo, o que se deve guardar, guarda o seu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Talvez você tenha sido machucado, ferido, magoado com o tempo, com os anos, com a igreja, com pessoas, com situações. Talvez você esteja realmente triste, talvez você até duvide de estar na igreja, de viver na igreja, de caminhar na igreja. Talvez você venha por vir, talvez você esteja aqui porque alguém te convidou. Mas hoje o Senhor está te dando algo, o Senhor está te entregando algo, o Senhor está te entregando uma couraça que vai proteger o seu coração. Está na hora de tirar de dentro do seu coração toda dor, toda angústia, toda tristeza, todo medo. Se proteger com essa couraça da justiça e guardar a sua vida para aquilo que o Senhor tem para você. Irmãos, nós estamos falando de algo espiritual. É muito bom falar de coisas físicas, de conquistas, de vitórias, disso, daquilo outro. É muito bom falar de que Deus vai fazer, Deus vai curar. Mas volto a repetir a frase que eu falei no início: Deus não vai fazer nada através de você ou na sua vida que não tenha feito em você primeiro. Sabe o que Deus está nos dando essa manhã? A chave para que você tenha uma vida vitoriosa e poderosa em nome de Jesus. O Senhor está te dando uma chave espiritual. A Bíblia diz que a nossa luta não é contra carne ou sangue, mas sim contra principados e potestades que agem nas regiões celestiais. Não se iluda achando que a tua guerra é na terra. A guerra que nós vivemos é no céu, é no mundo espiritual. O diabo está lá tentando derrubar a tua fé, tentando derrubar a tua vida. E se nós nos revestirmos de toda a armadura de Deus, nunca seremos abalados. Nunca. Porque é ela que te guarda, é ela que te protege. Guarde o seu coração em Jesus.
Couraça está falando sobre guardar o seu coração, proteger o seu coração. Proteger para não se magoar, proteger para não se ferir. Proteger para ficar firme no Senhor, guardado pelo Senhor. Segundo tópico que ele fala ali, o segundo ponto, ele fala sobre as sandálias. Olha o que Jesus fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém veio ao Pai a não ser por quem? Por Ele, por Jesus. Irmão, deixa eu falar uma coisa para você. Deixa eu abrir um parênteses aqui. Escute o que eu vou te dizer. A vida de um cristão, ela tem um tripé. É oração, jejum e palavra. Escute o que eu estou te dizendo. Não tem como vivermos uma vida em Jesus sem ter esse na nossa vida. Sem ter uma vida de oração, sem ter uma vida em jejum, que é uma consagração pessoal, e sem ter uma vida ligada à palavra de Deus. A palavra que liberta. E quando nós conhecemos a palavra, esse texto ele tem muito sentido. Porque Jesus é o caminho, Jesus é a verdade, Jesus é a vida. E ninguém pode chegar a Deus através de outra pessoa, de outra situação. Ninguém pode chegar a Deus através de outras questões. Ninguém. Todos os caminhos levam a Deus. Mentira. É mentira. O único caminho que leva ao Senhor Deus, o Salvador, o grande e poderoso, é Jesus Cristo. Só Ele. Não tem outra fonte, não tem outro caminho, não tem outra vertente. Não tem outro, não dá. O único caminho é Cristo. Nós não vivemos mais no tempo de meritocracia, onde eu faço e Deus faz, onde eu dou e Deus me dá. Nós hoje vivemos debaixo da graça de Cristo Jesus, que um dia foi paga pela cruz do Calvário, amém? Então Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. E dentro desse projeto, dentro dessa ideia de colocarmos a armadura, só em Jesus você encontra as boas novas. Você calçando o Evangelho, a sandália do Evangelho, está falando sobre caminhar, aonde você tem caminhado. A palavra de Deus diz, Ricardo, que lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Sabe as lutas que você tem passado, talvez porque você não tem se revestido dessa sandália do Evangelho da paz. Deixa eu te falar uma coisa, tem muita luta que nós passamos, que nós mesmos procuramos, não é nem o diabo. Tem muita coisa na nossa vida que são buracos que nós mesmos cavamos. Lutas, dificuldades, palavras que nós soltamos. Mas quando nós caminhamos no Evangelho de Jesus, quando nós caminhamos na palavra de Cristo, meu irmão, tudo muda. E esse caminhar, essa palavra, esse caminho, vai te levar para um lugar especial. Sabe o que o Senhor está dizendo essa manhã para nós? Quer dizer que já amanheceu, aleluia. Caminha em Jesus. Talvez mude o seu caminho, mude a sua passada. Está na hora de você sair do teu entendimento humano e começar a entrar no entendimento de Deus. Senhor, eu tive um testemunho agora do irmão fantástico. Ele estava vendendo algo e ele foi orar ao Senhor. Senhor, que o Senhor me revele sobre essa questão desse negócio que eu estou fazendo. Se for o Senhor no negócio, que o Senhor dê certo. A Bíblia diz assim, consagra os seus planos ao Senhor, para que tudo dê certo. E isso é caminhar em Deus. Resumindo a ópera, o negócio que ele estava fazendo deu tudo errado. Por quê? Porque no meio tinha um rolo ali, tinha um engano para ele. Meu irmão, entenda, quando você estiver em Jesus e caminhando em Jesus, cara, deixa eu te falar uma coisa, nem tudo vai dar certo, mas o Senhor vai te guardar em tudo. É nisso que eu acredito, cara. Esse negócio que tudo vai dar certo sempre para mim é uma mentira. Porque o Senhor Jesus falou, vai ter dias ruins, vai ter dias maus, mas se eu estou no Senhor, se eu caminho no Senhor, se os meus pés estão firmados na palavra de Deus, Ele vai me guardar em todo lugar que eu estiver. Por isso hoje, coloque essas sandálias. Talvez você já caminhou por todos os lugares que você desejou andar. Talvez você tomou decisões, todas as decisões que você resolveu tomar na sua vida. E essas decisões, esses lugares te levaram ao lugar que você está. Escute o que eu vou te dizer. Está na hora de você mudar o teu caminho. Está na hora de você mudar a tua passada. Está na hora de você parar de olhar para você e achar que você pode e começar a andar no único caminho que te dá vida, que é Jesus. De caminhar, colocar essas sandálias, porque elas vão te guardar.
Eu creio nisso fielmente, meu irmão. Aí ele fala sobre o escudo da fé. Olha o texto de Hebreus 11:6 fala: sem fé é impossível agradar a quem? Não, irmão, vocês estão fracos hoje, né? Toma um cafezinho aqui quando chegar cedo. Chega mais cedo um pouquinho. Toma um café aqui, ó. Além de ser uma delícia, já vem ungido. É sério, bro. Porque a galera que está ali são tudo de Deus. Então imagina, você está se alimentando no ambiente do Senhor. Pega a visão? Depois eu ganho um pão de queijo, aleluia. É essa a ideia. Eu estou de regime agora, não posso. Ô Senhor, que luta. De novo, regime de novo, mas agora eu vou vencer em nome de Jesus. O Senhor é comigo, aleluia. Então, deixa eu voltar a palavra. O que eu estou falando? Então nós precisamos sobre fé. Eu estou falando sobre fé. E fé para mim, ela tem duas vertentes. A fé, ela tem na fé de obedecer e ela tem a fé de crer. A palavra fé no seu original, ela significa fidelidade. Por isso que em muitas versões do fruto do Espírito Santo de Gálatas 5, 22 e 23, fala sobre fidelidade ao invés de fé. Porque a palavra fé no seu original, ela significa fidelidade. Se você olhar Hebreus 11:1, escute, presta atenção, que é o texto da fé, soberano da fé. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. Deixa eu te falar uma coisa, quando você continua lendo o texto, você vai ver que esses homens de fé que ali são citados, nenhum deles pede algo para Deus, mas todos eles entregam algo a Deus. Aí você entende ter um escudo ligado a essa fé, de obedecer à palavra do Evangelho que você já está calçando, e você está guardado por esse escudo de obediência. Obediência do quê? A palavra de Deus. Você acredita que Satanás poderá tocar na sua vida? Você acredita ou não, igreja? Não vai, cara. Porque você está guardado pelo Evangelho e pelo escudo da fé. O escudo da fé de crer na palavra de Deus e o escudo da fé de obedecer aquilo que Deus está falando. Se desarme de toda a sua arrogância. Se desarme de todo o seu conhecimento. De toda a sua justiça. A Bíblia diz que a justiça, nossa justiça é como trapo de imundície. Não serve nada diante de Deus. Porque a justiça dele é o que fala por você. É a justiça do céu que age sobre a sua vida. Não é o teu achismo, eu sei, eu conheço, nem a palavra que você conhece, porque o dom de ter o que você tem veio do céu e não é seu. Irmãos, me perdoem se talvez eu esteja sendo duro e trazendo uma palavra, talvez você queria uma palavra de amor e de graça. Ei, a Bíblia diz que o Senhor Deus só fala, deixa eu usar uma palavra doce aqui, Ele só bate. Ele só castiga, porque a Bíblia diz sobre isso, aquele que Ele os ama. Sabe o que Deus está falando para você hoje? Comece a se cingir, usar essa armadura e a sua vida será transformada. Você não será mais um nesse lugar, você será uma bomba onde você estiver, você será usado por Deus poderosamente. E sabe o que importa? Deixa eu te falar algo, não importa as bênçãos que você recebe, o que importa e o que você vai apresentar a Deus não é bênção, o que você vai apresentar a Deus, o grande dia, é o que você foi e fez pelo reino de Deus. É isso que nós vamos apresentar a Deus. A Bíblia fala sobre os 10 leprosos que foram diante de Deus e os 10 foram curados, mas quantos voltaram para agradecer? Então a tua bênção não te salva. A bênção que você espera talvez mude a tua vida momentaneamente, mas quando você entende que Jesus é contigo, a tua vida muda por completo. Não é apenas um momento de cura, não é apenas um momento de milagre, é uma vida transformada pelo poder do nome santo de Jesus. Por isso, meu irmão, use essa armadura hoje. Se desarme desse orgulho, se desarme dos seus achismos, das suas faculdades, da sua inteligência, da sua teologia. Se desarme de quem você é hoje. Se dispa diante de Deus, tire as suas vestes. Fique nu diante do Senhor, não na igreja, pelo amor de Deus, né? Para ficar entendido, né? Fique nu diante de Deus hoje.
Deixa o Senhor tocar em você, transformar você, mudar você. Seja transformado pelo poder do Evangelho hoje, em nome de Jesus. A palavra de Deus fala sobre o capacete da salvação. Cara, quando eu estava estudando sobre ele, eu achei poderoso isso. Capacete, ele serve para proteger o que? A nossa cabeça, amém? Primeiro texto que veio à minha mente foi Romanos 12:2. E não vos conformeis com este mundo, com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, do vosso entendimento, para que possas experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ei, escute, não tem como você experimentar as coisas poderosas dos céus se nós continuarmos agindo e vivendo da mesma forma que nós vivemos. Precisa ter uma transformação da nossa mente, pensamentos, mudança. Precisamos ter uma transformação daquilo que nós aprendemos até mesmo. Lembra que no início eu falei sobre uma religiosidade? Eu vim de um contexto religioso, eu era um cara religioso. Irmão, eu era daquele que orava e dizia: Deus castigue. Mas como pode isso, Senhor? Eu não entendi o que era graça até um dia que eu entendi. Por quê? Porque eu precisava muito mais da graça do que aquela pessoa. Deixa eu te falar uma coisa que eu aprendi isso, cara. Tiago 4,17 fala assim, ó: se você sabe o bem que você deve fazer e você não faz, você comete pecado. Até o momento que você comete erros e falhas e você não tem o conhecimento sobre aquele assunto, sobre aquela situação, sobre aquele momento, não existe condenação sobre você. Porque você, perdão da palavra, é um ignorante em relação àquilo. Mas a partir do momento que você tem o conhecimento, que você sabe o que está acontecendo, que as decisões que você está tomando, você sabe que de repente elas não são 100% certas, você comete pecado. Porque a Bíblia diz que Deus não leva em conta o tempo da ignorância. O tempo que você não entende, o tempo que você não sabe, o tempo que você não tem o discernimento das coisas. Mas a partir do momento que você começa a andar em Jesus, a sua mente está sendo transformada, a sua mente está sendo mudada, aí sim existe uma responsabilidade sobre a minha vida. Irmãos, eu creio nisso fielmente. Por quê? Porque o Espírito Santo de Deus, ele vem para transformar a nossa mente e o nosso coração. E esse texto diz: o capacete, a arma, uma das armaduras de Deus, fala sobre a mentalidade, mudar a mente, proteger a tua mente. Filipenses 4,8 diz que tudo que é bom, tudo que é agradável, tudo que é feliz, tudo que é de boa fama, tudo que é de boa índole, isso deve percorrer o nosso coração. Sabe o que ele está dizendo? Quando você está protegido com o capacete, com a parte da armadura de Deus, a tua mente está protegida. Você vai olhar para as pessoas não mais com acusação, você vai olhar para as pessoas com misericórdia e graça, porque é isso que a palavra me ensina. Em todas as situações da vida existem 3 pontos: o que eu penso, o que a outra pessoa pensa e o que o Deus fala através da palavra. Com o que eu devo ficar? Com o que a palavra de Deus diz. Então, se a palavra de Deus diz que eu tenho que ter um coração compassivo, amoroso, irmão, o capacete me ajuda a não olhar mais para minha esposa com um olhar de condenação, mas olhar para ela com um olhar de graça e misericórdia e crer que um dia ela vai mudar ou eu vou mudar. Porque foi com essa fé que ela insistiu na minha vida e guardou a minha vida. Nós fomos pregar sexta-feira em Blumenau, no culto de casados. E cara, eu falei muito sobre ela. Porque eu só estou aqui porque ela um dia ainda acreditou em mim. Onde muitas pessoas desistiram, a minha esposa acreditou. Eu creio que ela estava com esse capacete. Talvez o diabo tentando lançar setas contra a mente dela e o coração dela. Não vai dar, ele não vale nada. Mas sabe o que o Espírito dizia para ela? Ei, insiste, ora, ele vai ser bonzinho, ele vai. Ele ainda vai dar certo, ele vai dar certo. Para, meu irmão e minha irmã, de ficar olhando para o seu cônjuge e achando que vai dar tudo errado. Comece a olhar dizendo: Senhor, ele é teu. Ei, escute, ele é teu. Para de olhar para o seu filho e dizer: não vai dar nada. Não, ele vai sim, ele é uma bênção, ele é a herança do Senhor para a sua casa, para a sua família. Pare de olhar para esse trabalho e dizer que está dando tudo ruim. Não, comece a profetizar: Deus, esse lugar é seu. Mude a sua mente, metanoia, mudança de mente. Para quê? Para que você possa experimentar o que é bom e agradável dos céus.
Quer ter uma mente perturbada, já quer dizer que Deus é contigo? Para, irmão. Tenha uma mente transformada pelo poder do Espírito. E no capacete ainda, eu olhando para o capacete e tentando entendê-lo, o capacete fala sobre, eu consigo colocar dentro do capacete, eu protejo os olhos, os ouvidos e a boca. Os olhos, os ouvidos e a boca também estão protegidos nesse capacete. O que você está olhando? O que você tem olhado, homem, mulher? O que você tem ouvido? Que tipo de conversa você tem prestado os seus ouvidos para ouvir? Para que você possa experimentar as coisas agradáveis, boas e perfeitas do céu, a sua mente precisa ser transformada, mas dentro desse entendimento, dessa couraça, desse capacete da salvação, eu preciso entender o que? A minha mente precisa estar protegida, meus ouvidos protegidos, meus olhos protegidos, minha boca guardada. Quer viver algo sobrenatural de Deus, mas vive amaldiçoando o que Deus te deu, reclamando daquilo que você tem, reclamando da casa, do trabalho, da família, dando seus ouvidos. Hoje no mundo, o casamento hoje é uma coisa fútil. Hoje ninguém mais dá valor ao relacionamento. Casar então, vamos viver junto para ver se dá certo. Está errado, é pecado, é fornicação. Desculpe que se tem alguém aqui vivendo isso, conserte a sua vida diante de Deus. Não dá para andar em Deus sem estar em princípios. Escute o que eu vou te dizer. Deus não quebra princípios para abençoar ninguém, porque Ele é um Deus de princípios. Ele é o começo e o fim de todas as coisas. Ponto, papo reto. Então case, alinhe a sua vida. Não dê os seus ouvidos, meu casamento está ruim. Ei, dê os seus ouvidos para ouvir pessoas que são de Deus, que têm um testemunho bom, uma palavra boa para te dar. Cuidado com a boca, com o que você está falando. A Bíblia diz que do mesma fonte não pode sair água doce e água salgada. Não pode, não tem como. Se o teu coração não está guardado com a couraça, o teu coração vai estar sujo. E a boca fala o que o coração está. Então guarde o seu coração para que a sua boca seja profética. Use essa raiva que você tem aí dentro para derrubar o diabo, irmão. Não é para falar mal dos outros, não. É verdade. Mude seus pensamentos. Ai, pastor, mas é tão difícil. Pelo amor de Deus, edifício é um prédio grande. Tira essa palavra é difícil da sua boca. Ai, pastor, meu marido não mude. Quem sabe você precisa mudar. Pega a massinha. Quem sabe é nós que precisamos mudar. Estamos tão preocupados com as ações dos outros que nós esquecemos de nós mudar, Evandro. De nós temos atitudes de mudança. Você já parou para pensar se a forma que a pessoa te trata é a forma que você trata ela? Dói, né? Talvez a pessoa ela é áspera com você porque você é áspero com ela. Agora trata com amor para você ver o que acontece. Meu irmão, a palavra de Deus diz que tudo vai passar, mas o amor não vai. O amor muda, o amor transforma, o amor renova. O amor da vida, o amor da esperança. Profetize. Olhe, sabe, os olhos eles trazem amor. Ouça. Às vezes eu vou buscar minha esposa em Balneário, ela trabalha numa clínica de coração lá, e ela vem falando de lá, aqui do trabalho dela. Eu já sei tudo de problema de coração, irmão. Já sei fazer até exame de coração, sei fazer. Pede para mim que eu faço para você. Sei. Mas é a vida dela, é o trabalho dela. Mas eu sei que aquele momento talvez seja libertador para ela. Ei, dá os seus ouvidos para alguém. Estou falando sobre um capacete que traz salvação, cara. Um capacete que talvez você ouvindo alguém, você vai mudar e transformar e aliviar o coração dela.
Eu estou falando numa armadura que vem de Deus, porque essa armadura ela é espiritual e ela vem do céu sobre a nossa vida para nos guardar em todo o tempo. Quem crê nisso? Eu creio, cara. Sabe o que a Bíblia diz? Tudo é possível aquele que crê. Existe transformação sim, existe mudança sim. Nós nunca saberemos mais do que Deus. Você pode ter todo o conhecimento possível, mas nós nunca vamos ganhar de Deus. Sabe o que Jeremias 29:11 diz? Que os planos que Ele tem a nosso respeito são maiores, são melhores, são poderosos para acontecer na nossa vida. Mas o final desse texto que me apaixona, porque ele diz assim, para me dar o fim que eu espero, tudo que Deus está permitindo acontecer na sua vida agora, nesse momento, seja bom, seja ruim, é o Senhor preparando para te levar para o lugar que o teu coração deseja estar. Creia nisso em nome de Jesus. Acredite nisso, porque o Senhor está fazendo coisas poderosas e você não para de querer ficar buscando entender tudo o que acontece. Você não precisa entender. Se você está em Jesus, você só precisa confiar. Só confiar. Se você entregou sua vida para Jesus, meu irmão, para de ficar querendo entender tudo. Mas por quê? Mas por quê? Para, meu irmão. Essa palavra por quê, acho que foi inventada pelo capeta. Por que junto, por que separado, por que na resposta? Por que com o chapeuzinho? Para. Sabe que a palavra de Deus, Salmos 25:14 diz? Ei, o segredo do Senhor é para aquele que o teme, e aqueles que o temem, Ele vai revelar. Tem coisas que não é para nós entendermos, é só para a gente obedecer. E eu estou falando sobre uma mudança de mente. Um entendimento mudado, transformado pelo poder do Espírito. Mas, para isso, eu preciso vestir esse capacete. Eu lembro que quando eu fiquei doente, eu estava no hospital, 2017, cheio de tubo, cheio de cano, tomando soro, tomando remédio, de fralda, deitado numa cama de UTI. Uma menina chegou para mim e falou: pastor, tu ora por mim? Eu falei: miserável, eu queria que orasse por mim, eu vou orar por ela. Imagina. Porque as meninas que ali estavam, as enfermeiras souberam que eu era pastor. Era o terceiro dia que eu estava lá e ela veio para mim: pastor, tu ora por mim? É porque eu tenho uma prova amanhã na faculdade e eu preciso passar. Ela estava fazendo odontologia. Eu falei: não, eu oro. E, cara, olha que viagem louca, cara. Eu ali, de fralda, cheio de tubo, na UTI de um hospital, orando por alguém para que ela fosse abençoada. Olha que doideira. Tu vai entender Deus? E eu orei por ela, sabe o que aconteceu? Ela passou. Aí no outro dia ela veio toda feliz: pastor, eu passei. Eu falei: glória a Deus, eu estou aqui ainda. Mas naquele dia eu recebi alta. No quinto dia eu recebi alta. Ei, deixa eu te falar uma coisa. A Bíblia diz que o Senhor sonda o teu coração. A tua dor não é maior do que a dor do teu irmão, cara. Porque tu não sabe o tamanho da dor dele. Mude a sua mente e comece a olhar as pessoas de uma forma diferente. Comece a ouvir as pessoas de uma forma diferente. Nós estamos falando sobre o capacete ainda. Eu quero falar sobre a espada do Espírito. A palavra de Deus. João 1:1 diz assim, no princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e ele era Deus. Jesus é a palavra, é o verbo vivo. Ele é tudo o que você precisa. Mas esse texto, quando eu li ele, eu estava lendo ele ontem, me chamou a atenção. Hebreus 4:12, pois a palavra de Deus é viva e eficaz. E eu lutando para enxergar sem óculos, né? É mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Escute essa parte. Ele penetra até o ponto de dividir a alma e o espírito. Sabe por que muitas coisas não estão acontecendo na sua vida? Porque você está vivendo só a base da alma. A base do teu entendimento, do teu conhecimento, das tuas emoções.
Nós somos um ser tricotômico, corpo, alma e espírito. Não vou entrar nesse ponto nesse momento, mas nós somos divididos dessa forma. Você tem uma carne, você tem uma alma e você tem um espírito. A Bíblia diz que o teu espírito vai a Deus, a tua alma e o teu corpo vão ficar. O que te traz a esse lugar aqui hoje não pode ser as tuas emoções, precisa ser o teu espírito, porque ele precisa ansiar por Deus. O nosso espírito precisa desejar Deus. Não sei se você já acordou com isso, mas você já acordar de manhã e dizer, pá, hoje eu vou na igreja. Meu Deus, que massa, hoje eu vou na igreja. Já acordou com isso, não? Isso precisa estar dentro de nós. Isso é o nosso espírito que anseia pelo Senhor. Aí se tu acorda, hoje tem que ir na igreja, meu Deus. Olha, cara, misericórdia que eu vou te dizer, nem vem. Não, vem, porque Deus gosta do ruinzinho mesmo, vem. Vem que aquilo te muda. Mas é alma e espírito, e a palavra de Deus, a palavra do Senhor, ela divide a alma do espírito. Por que será que a Bíblia diz isso? A Bíblia foi totalmente escrita e inspirada por homem de Deus, amém? Tu crê nisso? Eu creio. Vou desligar o relógio lá, ai meu Deus, já é 15 para as 11. Então nós somos divididos entre corpo, alma e espírito. E a palavra está dizendo, não é dividir o corpo. Está falando sobre alma e espírito. Está falando sobre emoções. Emoções. Não faça nenhum negócio por emoção. Não entre em nenhum lugar por emoção. Eu sempre digo e repito isso, escute o que eu vou te dizer, porque isso serve para a sua vida. Quando você receber uma palavra de Deus, uma palavra profética de alguém, pare e ouça o que ele está dizendo. Irmãos, eu já tive muito tempo, às vezes a pessoa orando por mim, cara, e eu olhei, ai Senhor, depois o que o Senhor falou para você? Não sei. Mas Deus falou contigo, mas eu estava tão emocionado, que eu não sei o que Deus falou para mim. Tanso. Isso é uma palavra nossa aqui, né, daqui. Ninguém sabe essa palavra. Quem vai ver de fora não vai nem entender o que eu estou falando, tanso. Para, cara, ouça o que Deus está falando. Deixa de ser emocional, seja espiritual. Sabe por quê? Porque Deus pode estar falando coisas poderosas ao seu ouvido. Então escute aquilo que Deus está falando para você. Se couber, se encaixar na sua vida, dê glória a Deus. Se não, por um acaso que seja, Senhor, eu não sei se isso é para mim, discina isso no meu coração. A Bíblia diz que é para julgar a profecia e não o profeta. Então quando Deus falar com você, quando você estiver aqui na frente, tiver um homem, uma mulher de Deus orando por você, e Deus começar a falar com você, para de se emocionar e começa a ouvir o que Deus está falando. Isso tem a ver com a palavra de Deus, isso tem a ver com o Evangelho. Por quê? Porque ele discerne, ele separa a alma do espírito. E a palavra de Deus serve para isso, para discernir. A espada serve para isso, para discernir aquilo que é alma e aquilo que é espírito dentro de você. Se liga, meu irmão. Se você ainda está guerreando com armas erradas, com armaduras erradas. Lembra que nós começamos a ler Samuel, 1 Samuel 17? Coloca para mim no telão, por favor. 1 Samuel 17, a partir do verso 45. Escute. Quando Davi entendeu tudo isso que eu falei para você hoje. Davi, porém, disse ao filisteu: Tu vens contra mim com espada e com lança, e com escudo. Eu, porém, vou contra ti, em nome do Senhor dos exércitos, e Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos, e ferirá-te-ei, tirar-te-ei a cabeça, e os cadáveres do arraial dos filisteus darei. Hoje mesmo as aves dos céus e as bestas feras da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Saberá que toda esta multidão que o Senhor salva, escute, não com espada nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e Ele nos entregará nas nossas mãos. Quando você recebe, quando você
Usa as armaduras certas, a arma certa, guerreia a guerra certa, deixa o Senhor guerrear as suas guerras. Nenhum mal que se levanta contra você poderá prevalecer, e Deus entregará nas suas mãos a cabeça do inimigo, porque Ele é Deus. Deus nunca perdeu uma batalha, e não é a sua que Ele vai perder. Deus nunca perdeu uma guerra, e não é a sua que Ele vai perder. Deus nunca desamparou um dos seus, e não é você que Ele vai desamparar. Mas para isso, cinja-se, use a armadura certa, as armas certas. E eu quero fazer um ato profético doido nessa manhã. Fique em pé.